Salve galera, salve ciclistas! Gente, eu como treinador tenho recebido muito ultimamente, com grande frequência, muita reclamação. Nossa professor, tô querendo pedalar, mas tá dando 40 graus, 45 graus, não tô dando conta. Tem gente que fala, eu quero treinar, mas o horário que eu posso, eu tô dando saída de madrugada ou à noite, porque é o único horário que dá. E realmente a gente vive num país tropical, num país que é muito quente e o aquecimento global é uma realidade. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês como vocês podem fazer para treinar no calor. E eu tenho um pouquinho de bagagem com relação a isso, porque eu já tenho 6 Brasil Rides Bahia e numa das etapas a gente pegou 50 graus, próximo de 50 graus, onde foi a temperatura mais quente registrada em 50 anos, que caiu numa etapa de 150 quilômetros, onde largaram 500 e chegaram 160. Eu era um dos 160 que chegou. E na verdade, quando a gente fala de adaptação ao calor, né, o inglês vai falar heat adaptation, que é justamente você se adaptar ao calor treinando no calor. Protocolos científicos mostram, né, que você vai ficar resistente após um período se expondo ao calor. Existem adaptações, dois tipos de adaptação, adaptação ativa e adaptação passiva, porque assim, você de repente você me fala, professor, eu não consigo treinar no calor porque eu não tenho horário, ou onde eu moro é muito frio. Beleza, meus, vai para uma sauna e fica lá, só que você vai ter que ficar um período mais prolongado, 20 minutos, 30 minutos, com cuidado, não vai querer assar lá dentro, né? Mas se você puder se expor a um ambiente mais calor, uma adaptação ativa que é no exercício, você também tem algumas maneiras caso você more numa região fria. Treina num lugar fechado, indoor, sem ventilação, e você vai esquentar e vai fritar. Ou você vai para fora, vai agasalhado, vai com segunda pele, vai com a blusa corta-vento, e no começo você vai estar ainda com a sensação agradável, só que depois que você esquenta, não tira o agasalho, mantenha o agasalho. Ou eu sempre gosto de falar, você treina durante a semana de manhã ou à noite, no final de semana, pega um dos dias para passar pelo horário quente do dia, vai pegar o sol do meio-dia mesmo, que é para você se adaptar, porque todas as provas, as corridas, elas têm largada 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e a chegada muitas vezes é 11, meio-dia, e se você não estiver adaptado, você vai passar por dificuldades. E tem várias adaptações fisiológicas que acontecem quando você começa a treinar no frio. O seu corpo vai ficar mais eficiente na eliminação do calor, porque o que acontece? Nosso corpo funciona com uma temperatura mais ou menos estável. É claro que ela sobe um pouquinho durante o exercício, mas se ela sobe demais, o seu corpo começa a entender aquilo como um perigo e começa a gastar cada vez mais energia para eliminar a temperatura, para baixar a temperatura. E quanto mais energia ela gasta para baixar a temperatura, menos energia você vai ter para continuar pedalando. Então o seu rendimento vai cair porque o seu corpo precisa eliminar esse calor. Então, quando você começa a treinar de uma maneira sistemática, se expondo ao calor, você vai ficar cada vez mais adaptado ao calor. Eu no Bahia, lá no Brasil Ride, quantas vezes eu não passei atleta top mundial, tipo da elite, tipo top 10 mundial, profissional, porque o cara tava lá na Europa numa temperatura negativa abaixo de zero e chega aqui e pega 45 graus. O cara frita mesmo. Então você vai pedalar no calor, faça um protocolo de calor. Qual que é o protocolo? É pelo menos 2 semanas você se expondo sistematicamente ao calor. Você não está acostumado? Não vai fazer estímulo de alta intensidade no calor. Começa com uma rodagem e você vai se expor. O dia da rodagem de zona 2, por exemplo, faça ele com a roupa com mais agasalho, passando calor. Vale tudo para você se expor ao calor de forma gradativa e você se aclimatar à temperatura. Pouca gente se atenta à aclimatação, mas ela é um fator importantíssimo, porque você pode aí perder facilmente 6 a 10% do seu rendimento porque você não está acostumado com calor. Professor, que temperatura é essa? Pelo menos, a ciência diz que pelo menos 35 graus para cima. Não precisa ser 50 graus, mas se você já tiver com 35 graus, você já consegue promover adaptações ao calor. Mais importante que a temperatura ou detalhes é você fazer várias vezes, porque assim estudos comparativos mostraram equipes Pro Tour
que, por exemplo, teve uma equipe da Dinamarca, que é um país frio, foi para o Catar, no Oriente Médio, fazer um training camp lá. Quando eles chegaram lá, eles fizeram uma medição, eles perderam 10% do desempenho simplesmente por sair do frio para o calor. Só que depois de 2 semanas treinando no calor, eles já estavam com os mesmos desempenhos que eles tinham na Dinamarca. E quando eles voltaram para a Dinamarca, olha só que legal, eles tiveram um aumento de 10% do desempenho, simplesmente porque eles conseguiram se adaptar ao calor. E quando ele vai para um lugar mais frio, mais fresquinho, que é mais agradável, você consegue render mais. Então, assim, você tá ali fugindo do calor, é igual o cara que foge da subida. O cara que foge da subida nunca vai ficar bom de subida. A pessoa que foge do calor nunca vai ficar boa ao calor. Você quer ficar bom ao calor, quer conseguir lidar com ele, você vai ter que se expor sistematicamente a ele, como eu falei, pelo menos 2 semanas. E, por exemplo, tirar da sua cabeça, às vezes, que um treino, porque o dia que você treinar com a roupa para ficar se acostumando ao calor, seu rendimento vai ser baixo. Sua média vai cair, seu coração vai ficar disparado, você vai ficar ofegante, você vai ficar com uma sensação ruim dentro de você, de que fala, professor, meu treino quando eu fui fazer essa adaptação ao calor não rendeu. É claro que não rendeu, porque você está pondo um estresse a mais, que é o estresse térmico, o estresse do calor. E aí seu corpo vai ficar lutando para eliminar aquela temperatura excessiva. Você vai ficar sentindo vontade de arrancar aquela roupa e você tem que continuar pedalando com aquela roupa ali, para fazer o seu corpo se acostumar com o calor e fazer com que ele treine também essa dissipação de calor. Quanto mais você se expõe a essa situação, mais eficiente seu corpo fica na eliminação de calor. E aí, quando você volta para uma temperatura mais agradável, você vai andar muito melhor, porque ele vai estar acostumado com uma situação mais difícil e quando ele pegar uma situação mais fácil, ele vai estar com o desempenho otimizado. Você vai ter uma melhora do seu sistema cognitivo, você vai ter uma melhora na transpiração, na eliminação do calor, você vai ter uma melhora na respiração, você vai ter uma melhora na percepção de esforço. Então, não fuja do calor. Se você tem que, de repente, eventualmente, pegar pedais no calor, treine para o calor. Se exponha a ele, faça esse protocolo de adaptação. Não precisa ser todo o pedal, gente, mas pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, faça um pedal num lugar mais quente ou numa situação que simule o calor, como eu falei para vocês, e buscando essa adaptação ao calor. Aí vocês verão que cada vez mais vocês vão melhorar o desempenho de vocês nos pedais, inclusive em ambientes quentes, e aí vocês vão deixar de ser refém daquela fala, hoje eu não vou, tá quente demais, não, tá dando 35 graus aqui, tá passando de 30, eu não vou. Galera, vocês ficarão bons naquilo que vocês colocarem, sempre expondo o calor, sempre buscando adaptação. A dica de hoje é essa, a gente se vê, forte abraço.